Meu nome é Jaqueline Gonçalves, meu nome indígena é Cunharandurrá. Estou localizado no estado de Mato Grosso do Sul. Somos em 58 mil Guarani Kaiowá, a segunda maior população indígena do Brasil. Atualmente somamos 0,46% da população brasileira e somos em 332 línguas no país. Primeiramente, agradeço a oportunidade, cumprimento nossa companheira Rafaela, que é uma das nossas companheiras de luta, de caminhada, aqui no estado de Mato Grosso do Sul, que enfrentou conosco todos os desafios com a chegada da pandemia nos nossos territórios. É um prazer imenso estar aqui falando para todos e todas. Eu sou estudante de antropologia, estou no mestrado de antropologia na Universidade Federal da Grande Dourados, e a minha fala, ela está mais direcionada, né, à desconstrução da antropologia que a gente tem hoje. A atual antropologia que a gente encontra nas universidades do meu estado, do estado de Mato Grosso do Sul, é uma antropologia que vem produzindo os moldes colonialistas. Então, gostaria de iniciar minha fala dizendo que a antropologia que a gente gostaria nesse momento é uma antropologia que nos compreendesse primeiro enquanto mulher. A antropologia que a gente tem hoje, ela é uma antropologia escrita em sua maioria por homens. E os homens têm uma dificuldade de falar de nós, como é o nosso corpo, como é o nosso modo de ser enquanto mulher Guarani Kaiowá, nesse sentido. Então, a antropologia que nos oferece na universidade, primeiro, é uma antropologia branca, uma linguagem branca, na qual é extremamente violento você estar num estado onde tem a segunda maior população indígena do país e a nossa língua nativa, que é o Guarani Kaiowá, ainda não foi reconhecida como a língua oficial do estado. Isso já é uma violência. Então, para além de a gente ter que nos abaixar para a colonização e falar a língua do não indígena, a gente precisa se abaixar e nos deixar ser colonizado pela antropologia branca que nos oferecem na universidade. E a gente só tem acesso a essa antropologia na universidade. Nós buscamos uma antropologia que dialogue desde criança, que dialogue com os nossos filhos, com as nossas filhas. A gente tem muitos livros que já se fecharam, que já foram, que a antropologia não deu conta de ouvir e de registrar essa história. São várias pessoas que já partiram, onde a antropologia teve uma falha imensa de não ouvir, por exemplo, as mulheres anciãs. A gente perdeu recentemente uma anciã de 110 anos. A gente perdeu ano passado uma outra anciã de 115 anos. E onde estava a antropologia nesse momento que não ouviu as mulheres? Então, a antropologia que a gente tem no Mato Grosso do Sul é uma antropologia falha no sentido de escuta às mulheres Guarani Kaiowá. Porque o que rege a terra são as mulheres. A desconstrução que a antropologia deveria fazer da nossa realidade, a antropologia não faz. A antropologia, ela traz, por exemplo,
ela não desconstrói o conceito colonizador que a pobreza traz. Por exemplo, eu trago aqui uma fotografia. Aqui diz: jovens indígenas e seus lugares de pertencimento. Essa é a fotografia do conceito de pobreza que a pessoa quis ali reforçar o seu modelo colonialista branco. Então, e para nós, a antropologia ela precisa desconstruir a partir do momento que o antropólogo, a antropóloga pisa na nossa terra, pisa na nossa comunidade, precisa desconstruir total o que trouxe, o que carrega da universidade. Para nós, o conceito de doutores, doutoras, pós-doc, são os nossos Nhanderu, são as nossas Nhandesus. Esses são os doutores para nós. Nós respeitamos os doutores e as doutoras das academias, os nossos professores, as nossas professoras. Estudaram muito para chegar lá. Mas para nós, a gente tem outro conceito do que são os maiores, grandes líderes e doutores na nossa comunidade, nesse sentido. Mas a academia, a universidade, ela não se esforça. A universidade, ela não se esforça no sentido de desconstruir os moldes colonialistas. Quando a gente chega na universidade, a gente que vai para a antropologia, né? Porque a antropologia também é muito ignorada no nosso estado. A nossa universidade, que é o FGD, vem lutando nos últimos anos para que se mantenha o curso de antropologia na pós-graduação e no curso de ciências sociais da universidade. Porém, outros cursos, como o curso de medicina, o curso que prega, né, o agro, é um dos cursos mais caros, mais concorridos e mais investidos na universidade. Então, e a antropologia fica de lado nesse sentido. A nossa universidade ficou com nota 4 na antropologia. O MEC nos deu nota 4. Mas também é uma antropologia que vai nos exigindo nesse sentido, desconsiderando o nosso ser nativo, desconsiderando que somos indígenas, desconsiderando a nossa língua. A antropologia local, ela nos consome, nos obrigando a produzir para sustentar a plataforma Lattes. E não é isso, esse não é o que a gente busca na antropologia. Eu ainda acredito numa antropologia, eu gosto da fotografia, eu gosto das imagens, eu gosto dos vídeos, eu gosto que a gente, por exemplo, esse aqui é um livro que eu participei, que chama Nossos Olhares sobre a Cidade. São jovens que fotografaram várias fotografias, inclusive fotografias abstratas, de como eles viam a cidade. Isso sim é uma forma de você colocar o jovem para dialogar com a antropologia. Eu acredito que tendo uma antropologia que trabalhe, por exemplo, com desenho, com cartografias, isso vai incentivar com que a geração, por exemplo, a geração da minha filha, que eu sou mãe, eu tenho uma filha de 9 anos, a cartografia, os desenhos feitos dentro da antropologia, ela vai incentivar, com certeza, a geração da minha filha a, inclusive, ter um interesse pelo que aconteceu, o que está acontecendo. Mas a antropologia ainda não tem essa linguagem no nosso estado. E a antropologia também, a antropologia que a gente sonha, inclusive, que a gente, inclusive, cobra dos antropólogos que pisam em nossos territórios, é que a gente vem
nas últimas décadas, a gente vem batalhando incansavelmente contra as políticas genocidas do Estado brasileiro. O Estado brasileiro tem colocado os povos indígenas, os 305 povos indígenas do Brasil, o Estado tem colocado no banco do réu todos os anos. Entra governo, sai governo e todos os governos têm se voltado contra as populações indígenas de uma forma muito violenta. E a antropologia também precisa, nesse sentido, a gente tem agora uma lei genocida contra nós, que se chama Tese do Marco Temporal. É uma das leis que tramita no Congresso Nacional Brasileiro, inclusive nas cortes internacionais já denunciamos. É uma lei que é uma corda no nosso pescoço. É um suicídio, é um genocídio do povo, dos 305 povos no país, que nega os nossos direitos, total, nos tira de dentro da Constituição, que é a Constituição Federal. Mas um dos meus sonhos, inclusive para 2021, é junto, inclusive com Rafaela, e com outras companheiras, a gente sentar e construir um vídeo dialogando junto com a antropologia sobre as nossas terras. Isso é muito falho dentro da antropologia. São poucos os que constroem provas que a gente vai dialogar com o Estado favorável aos povos indígenas nesse sentido. A gente está num estado extremamente ruralista. A gente está num estado onde a soja, o milho, a cana-de-açúcar e várias outras exportações, que inclusive a Inglaterra compra, é daqui do nosso estado. E são produções feitas em cima das terras dos povos indígenas, terras que nos foram retiradas. Muitas coisas exportadas para fora do país são produzidas em terras indígenas, nesse sentido. E a antropologia, a gente sonha com uma antropologia que possa dialogar mais a fundo conosco, dialogar mais com as mulheres. A gente encontra muitas escritas de mulheres que se contemplam com a nossa realidade, mas a gente encontra muito pouco dentro da antropologia antropólogos que falem de nós, mulheres Guarani Kaiowá, daqui do estado de Mato Grosso do Sul, Brasil. Nesse sentido, eu agradeço imensamente mais uma vez a oportunidade e dizer para vocês nos acompanhar, né? A gente lançou recentemente a nossa plataforma online, nosso site, que é uma das ferramentas que a gente se dedicou muito no ano passado, que foi 2020, para dialogar com o Estado brasileiro. Os povos Guarani Kaiowá vivem uma erosão muito grande de invisibilidade digital nas comunidades. Então, para a gente, o acesso à internet ainda é difícil. Não temos internet nas comunidades. Não temos condições ainda de dialogar com essa tecnologia que o mundo atual nos apresenta. Mas a gente ainda vem tentando discutir com as ferramentas que a gente tem. Mas se a gente pega nesse momento, em 2020 a gente se dedicou a entender a tecnologia do Caraí e usar a tecnologia do não indígena, eu digo Caraí é não indígena, e usar essa tecnologia para dialogar com o Estado. E foi aí que a gente construiu, passo a passo, detalhe por detalhe,
a grande Assembleia das Mulheres, a 8ª Assembleia das Mulheres Guarani Kaiowá, que é a assembleia que vai ser passada nesse evento. E a gente descolonizou os moldes padrão de live quando a gente coloca a anciã mais velha da comunidade em frente a um computador. Ela teve acesso pela primeira vez ao computador. Ela teve acesso a primeira vez pela internet. Ela viu outras pessoas de outras comunidades pela primeira vez. Então, isso é histórico. Enfim, são momentos como esses que a gente precisa mais e mais dentro da antropologia, que dialogue conosco como nós somos, que escreva o que é real nesse sentido, que fale mais sobre nós, sobre os nossos corpos enquanto mulheres Kaiowá Guarani, nesse sentido. Agradeço imensamente a oportunidade. A Rafaela tem nosso contato. Enfim, é isso. E no meu idioma, na minha língua nativa, a gente fala Atimaporã. Na língua portuguesa, obrigado.